Ora, muito boa noite a todos. Desde já, muito obrigado pela presença de todos. Um cumprimento muito especial para os senhores deputados e as senhoras deputadas. É a primeira vez que estamos reunidos após a tomada de posse. Desejar desde já umas boas festas a todos e que esta reunião seja uma reunião pacífica, frutuosa e que possa haver entendimento, não digo geral, porque convém até que haja algumas discordâncias, digamos assim, da opinião, mas que, no cômputo geral, os trabalhos possam correr da melhor forma. Cumprimentar também o público presente, agradecer-vos pela vossa presença. Não sei se há alguém do público que quer intervir nesta reunião, antes da ordem do dia. Não temos inscrições. Há um senhor, o Sr. Virgílio, se fizer favor, tem que se inscrever aqui nesta fichazinha, se faz favor. Enquanto o Sr. Virgílio preenche aqui, portanto, a ficha para poder intervir, gostaria de colocar uma questão muito direta, penso que não há necessidade de haver votação, que tem a ver com as notificações para a presença nas assembleias. Tomei conhecimento que anteriormente as notificações eram feitas por correio eletrónico. Entretanto, fui informado pela Sra. Presidente da Junta, que esteve numa reunião promovida pela ANAFRE, que deram a indicação que as notificações teriam que ser feitas por carta registada ou pessoalmente. Daí os senhores têm sido chamados à Junta para virem assinar um documento em que tomaram conhecimento para estarem hoje aqui presentes. Se entenderem por bem, até porque no nosso regimento isso está previsto também, continuarmos com a metodologia de notificação eletrónica, se calhar seria de bom tom, não é? E seria o mais correto para evitar também os incómodos de termos que vir à junta ou temos que, por carta registada, estar a notificar cada um de nós. Há algum inconveniente da parte de alguém que se faça a notificação por correio eletrónico? Penso que então é unânime, a partir de hoje, as convocatórias e todas as informações relativas às assembleias no futuro serão dadas por correio eletrónico. Então temos uma intervenção do público, que é o Sr. Virgílio. Pedi ao Sr. Virgílio então, se quiser, pode dirigir-se ao púlpito para tomar a palavra. Antes disso, e vamos desculpar também estas imprecisões, é a minha primeira vez nesta figura como Presidente da Assembleia de Freguesia. Há aqui um pedido de substituição apresentado pelo Mais MPM. O deputado Nuno Filipe Gomes Brito não está presente. Em sua substituição está a deputada Helene Silva. Muito obrigado. Sr. Virgílio, faz favor. Recordar, Sr. Virgílio, que tem 5 minutos para a sua intervenção, está bem? Boa noite aos presentes, um bom final de ano e que 2026 seja muito diferente do que foi este ano, os anos anteriores, e que este mandato seja mais produtivo do que foi o anterior. Sr. Presidente, começo por dizer que lamento da forma que foi ter que vir, levantar-me e ter que vir, não haver uma ficha para fazer a inscrição à entrada. Tenho essa observação a fazer. Também o Sr. Presidente chamou aqui à entrada da Assembleia o parecer e que a Assembleia seja aquilo que deve ser. À partida, parte da sua parte. É o senhor que deve de exigir da forma como a Assembleia deve funcionar. O meu primeiro ponto venho do anterior, porque eu não sou novo nesta casa. Venho saber ao que eu abrigo de que artigo e de que norma funciona numa última Assembleia do anterior mandato. A sua Presidente pediu a exclusão do cargo, abandonou a mesa, foi substituída, veio-se assentar à plateia e voltou a retornar o seu cargo. Qual o artigo que
se faz essa norma de tire-me, ponho e volto-me a voltar outra vez. Tenho aqui, entre os mandatos, tenho ouvido falar em herbicidas. E tem sido aqui um debate dos herbicidas, o estado em que nós temos uma grande parte das ruas da nossa freguesia, já não falando no concelho, porque troquei o futebol, ou troquei esta Assembleia por futebol, porque sinto alguma coisa por esta freguesia. E tenho tentado que ela tenha outro aspecto. Ora, eu vejo em áreas muito estritas do país utilizar herbicidas em partes agrícolas. Não sei qual é a forma ou qual é o impedimento, se é autorizado químicas no combate das ervas daninhas às culturas, porque é que elas também não são utilizadas nas nossas ruas e passeios. Também a falar já nessa situação, eu penso que os trabalhadores, não sei se andaram desmotivados, mas têm que ser mais motivados a fazer um pouco daquilo mais que o que não fazem. Eu penso que o final do dia deve ser mais produtivo. As sinalizações dos trabalhos devem ser mais bem sinalizados. Inclusivamente, a fiscalização também deve ser um bocadinho mais acompanhada. Também queria me colocar aqui, há que pôr os fregueses a fazer um pouco do seu dever, que é eliminar toda a vegetação que há fora dos gradeamentos, fora dos muros, que impede os peões de fazerem o seu circuito livremente. Também tenho ouvido falar aqui no cemitério do Pilado, e o cemitério do Pilado penso que a sepultura é diferente do que nos outros cemitérios. Qual é a diferença de um freguês ou de um município pertencendo ao mesmo concelho ter uma benéfica em relação a outros? Eu venho aqui também porque penso que necessita de um espelho a estrada a Rua Nova do Moinho Cima, a embocar na estrada que vai para Picassinos, tem uma visibilidade reduzida à esquerda. Por acaso já houve alguns acidentes, gostava... Sr. Virgílio, não se importa repetir Rua Nova do Moinho Cima, a embocar na estrada de Picassinos. Não em cima, em baixo. Também, eu também fazia aqui um apelo, que também tenho aqui, que as assembleias fossem mais debatidas em assuntos nacionais e locais do que por meio de partes internacionais. Penso que tem-se comido algum tempo em moções, em apresentações, em partes internacionais. São boas, mas nós necessitamos de propostas para o nosso Conselho. Eu tenho aqui, porque já chamei a atenção, o Sr. Presidente sabe, eu tenho de vez em quando venho à sede e faço os meus apercebimentos. Eu fiz a situação de um passeio na Rua das Cavadas, em que as pessoas têm dificuldade em circular no passeio que ele tem ervas. Se realmente a pessoa que transpõe aquelas ervas tem carros nas costas, vem para a estrada, eu penso que aquilo elimina-se em muito pouco tempo. Há aqui trabalhos que a Junta tem que criar prioritários. Deve criar trabalhos prioritários. Não sei se eu irei ter tempo para algum esclarecimento. Mais 30 segundos, estou-lhe a dar um minuto a mais. Não, eu digo depois de terminar, com certeza, na resposta do Sr. Presidente, se tenho direito a contrapor alguma situação. Vai ter, sim senhor, dou-lhe depois 2 minutinhos, está bem? Boa noite, obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Virgílio. Assim, a maior parte das questões foram colocadas, penso que dizem respeito ao Executivo da Junta. Sr. Presidente, não sei se quer responder.
Boa noite a todos. Esta, efetivamente, como o Sr. Presidente da Mesa disse, a nossa primeira Assembleia de Freguesia depois da nossa tomada de posse e, portanto, sejam todos bem-vindos e tenham todos umas boas festas e que o ano 2026 talvez venha a ser melhor. Desejamos nós que venha a ser melhor que o 2025. Sr. Virgílio Gregório, seja bem-vindo a mais uma Assembleia de Freguesia. O senhor é nosso visitante assíduo e temos muito gosto que o senhor colabore com a freguesia. O senhor já me visitou na junta, já me apontou alguns problemas da freguesia. Eu já fui ver alguns problemas, não podem ser resolvidos tão rápido como desejamos, mas estamos a tratar que agora, no princípio do ano, depois de fazermos os procedimentos de concursos, possamos ir reparar, nomeadamente aquele caminho rural no Fagundo, que já fui ver, mas o senhor encarregado como é que ele estava, já fui ver também a Rua do Pinhal, lá perto da Rua das Cavadas, aquela parte que está em Tovenanta, mas já fomos ver. Pensamos que a partir do princípio do ano, princípio não, lá mais para uns 3 meses, por causa do concurso, nós consigamos fazer alguma coisa. Também agora com muita chuva esses caminhos são em Tovenã e também não convém serem trabalhados porque a lama depois não funciona, porque vamos lá por o Tovenã, se não for bem calcado depois não funciona. Mas comprometemos aqui que vamos tratar desses assuntos. As herbicidas nas ruas, pois nós ainda não dissemos se íamos utilizar herbicida ou não. Ainda não discutimos esse assunto, tivemos outros prioritários e iremos discutir se vamos utilizar o herbicida, se é de lei, se não é de lei. O herbicida com glifosato penso que não é legal, mas vamos analisar essa situação logo a partir do princípio do ano para melhorar a limpeza urbana. A motivação dos trabalhadores, pois não sei muito bem o que é que o Sr. Virgílio quererá dizer com isso. O senhor, eu sei que acompanha os nossos trabalhos, os nossos trabalhadores, está sempre a ver se eles trabalham bem, se não trabalham, se andam motivados, também já me fez referência e aqui fez também que eles não trazem uma placa a identificar que são trabalhadores da Junta. Nós iremos tratar dessas coisas todas como deve ser. Quando o senhor me visitou eu registrei tudo, ainda não foi possível concretizar. Cemitério, sepultura no Pilado diferente, não percebi. O senhor terá que me esclarecer porque as sepulturas no cemitério do Pilado são iguais às sepulturas de todos os cemitérios e portanto quer-se referir ao preço da sepultura? Quer-se referir ao preço, então eu vou explicar. No cemitério do Pilado foi um cemitério que foi doado à freguesia da Marinha Grande em 1976. Foi doado pelo povo e, portanto, só era sepultado naquele cemitério a população que tinha familiares que tinham oferecido os terrenos para a construção do cemitério. E aquele preço foi feito na base de que, supostamente, o cemitério seria deles. Agora, que em mandatos anteriores foi comprado de terreno para o alargamento do cemitério e alargou-se o cemitério. E agora creio que, não sei se teremos mais uma sepultura ou não, o cemitério da parte velha, que é assim que nós lhe chamamos, o cemitério da parte velha está já cheio. Temos uma parte nova para inaugurar, ou seja, já foi inaugurada com um espaço para os combatentes, mas temos um espaço agora para inaugurar essa nova parte do cemitério. Claro que aqui nesta Assembleia de Freguesia, no passado mandato, já foi aprovado um regulamento que já tem outros preços. Portanto, eu respondi à sua questão, depois o senhor me dirá. A Rua Nova do Moinho de Cima, um espelho, e na Rua das Cavadas tem ervas, sim. Logo que seja possível iremos à Rua das Cavadas, porque como a Marinha está tão cheia de ervas, e estava tão cheia de ervas, nós temos grupos de trabalhadores, dos nossos trabalhadores do quadro, vieram do Pilado, Escora, Garcia, outros estão em São Pedro de Moela, só temos 2 grupos, porque também há equipamentos que estão avariados, e que faz falta para nós fazermos um 3º grupo, assim como também faz falta nós alargarmos o nosso quadro pessoal, e isso hoje vem à discussão da Assembleia,
para podermos fazer um terceiro grupo e mandar reparar as viaturas que nos fazem falta para a recolha dos lixos em simultâneo. Portanto, temos estado a preparar todas essas situações no intuito de melhorar, porque creio que todas as pessoas que são do Executivo da Junta e quando vamos para as juntas, vimos sempre no sentido de melhorar. Eu e os anteriores e todos os que já cá passaram. O espelho é a Câmara Municipal. Nós vamos reportar à Câmara Municipal, ao respectivo departamento, e vamos reportar a colocação do espelho nessa zona, se assim o entenderem. Portanto, não é uma coisa que sejamos nós a poder deliberar, vamos sugerir, que foi sugerido na Assembleia de Freguesia, e a Câmara, naturalmente, se assim o entender, irá colocar o espelho. Sr. Virgílio, mais qualquer coisa, estou a dispor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Virgílio, não sei se quer tomar a palavra. Eu recordo que tem 2 minutos, está bem? Mais uma vez, fazendo referência aqui em algumas respostas que a Sra. Presidente deu, eu continuo a achar que um habitante que viesse habitar para Casal Galego, que vem de fora, é residente em Casal Galego, não tem, se não tiver familiar, se não tiver nada, penso que vai usufruir de um benefício só porque mora naquele lugar. Daqui a 2 dias começa a pedir residência para Casal Galego ou para o Pilado. Eu desculpe eu ter colocado aqui Casal Galego, mas não. Penso que um funcionário que adquiriu uma vivenda em Pilado, vem de fora, vai usufruir de um benefício do cemitério de Pilado. O Sr. Presidente aqui também falou em adquirir maquinaria. Eu também acho que a maquinaria, penso que... Sim, mas eu penso que há que também evoluir alguma coisa e há umas maquinazinhas pequeninas em bateria que substituem o sacho e não é preciso uma roçadeira às costas, é uma pequenininha. Inclusivamente, a equipa que anda aqui a fazer trabalhos, não sei por que intermédio da Junta, não a vejo arrancar uma erva. É inaceitável uma pessoa andar a correr 100, 200 metros à procura de um papel e uma folha e deixar de serviço para trás por fazer. Isto tem que ter, ou de uma forma ou de outra. Ou tem que andar um funcionário a acompanhar o outro para cortar as ervas e depois ele varrê-las, ou tem que fazer os 2 serviços. Eu também já agora quero aqui, isto não é da responsabilidade penso que da Junta, mas eu senti-me, e já o fiz uma vez, aquele parque, da entrada do parque de... Eu já me estou a emocionar, da entrada para a biblioteca e para o Museu do Vidro, agora não, porque já não há folhas. Foi vergonhoso ver aquela zona diariamente dias. Inclusivamente, a semana passada vi 4 funcionários na carrinha dar boas voltas ao quarteirão e não apanhou 2 montes de folhas que estavam. Aquilo é um cartão de visita desta freguesia para quem vem de fora. Sr. Virgílio, peço desculpa, vamos ter que terminar, está bem? Só um momento. Também o Sr. Presidente disse aqui que tem que se esperar por o tempo para pôr, às vezes, reparações em Tubenã. A gente a circular com os carros e a todo o tempo anda a apanhar os buracos. Ao menos temos que tapar os buracos, está bem? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Virgílio. Vamos então proceder com a nossa ordem de trabalhos. Reparei que depois de darmos início a esta sessão entrou o Sr. Presidente da Câmara, Paulo Vicente. Muito obrigado pela sua presença. É com muito agrado que verificamos que está aqui connosco. Obrigado por estar aqui, está bom? Vamos então para o período antes da ordem do dia. Não sei se algum dos seus deputados que quer intervir. O Sr. Carlos de Rosa, da CDU. A Sra. Paula André, do Mais MPM. E a Sra. Peço desculpa o nome. Márcia, a Sra. Márcia, do Chega. E o Sr. Artur, do Mais MPM. Então, Sr. Carlos de Rosa, faça favor.
Boa noite, Sr. Presidente, Executivo, deputados, colegas, povo que está a assistir e lá fora. Eu é a primeira vez que faço parte deste órgão e espero contribuir para um bem com opiniões da Marinha na nossa terra. Penso que as ideias não serão todas iguais, mas que realmente, como o Sr. Presidente disse, que nós se respeitamos e que conseguimos levar a Marinha para a frente, que é o que nos interessa. Então agora iria ao assunto que realmente me aqui traz. Eu não sei se os deputados viram um comunicado que saiu na página da Câmara sobre o SAP. O SAP, que agora é SAC. Eu gostava de ler o comunicado porque eu sei que houve muita gente que não leu, não viu. Portanto, isto diz assim: Município da Marinha Grande, informação à população de saúde. A Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, ULS-RL, informa que os serviços de atendimento complementar SAC da Marinha Grande continua disponível para responder às situações agudas e inadiáveis, garantindo apoio clínico aproximado, a proximidade à população do concelho. Quando funciona? Todos os fins de semana e feriados, das 9 às 13 horas, onde? Centro de Saúde da Marinha Grande. Quem pode recorrer? Utentes inscritos em todas as unidades de saúde do concelho. Virtus, Stefanos, Smart. Situação adequada ao SAC. Febres altas, dores súbitas, infecções, etc. Portanto, eu digo isto porquê? Porque nós tínhamos este atendimento, tínhamos-lo todos os dias. Todos os dias, havia dias que não havia, mas de qualquer das maneiras estava de semana. E a informação que há é que o doutor que fazia estes serviços durante a semana vai terminar o contrato este mês e já recebeu uma carta que não vão prolongar mais o contrato. Portanto, eu pergunto, eu não sei se a Câmara, uma vez está na página, se tem essa informação, se já está a fazer algumas se está a ver a situação, se está a fazer, porque este serviço é um serviço que faz falta. Isto é muito grave. Eu penso que isto é mais um ataque à saúde do concelho. Todos nós na Marinha Grande, servimos dele quando precisamos, mas isto vai-se notar muito na Vieira. E eu digo isto porquê? Porque a Vieira tem um médico e recorre muito, infelizmente, por vezes por serviços que não serão muito graves, mas como não conseguem ter consulta, recorrem aqui. Eu penso que isto que é uma coisa muito grave, que nós, até a própria Assembleia, devia, embora o Sr. Presidente da Câmara esteja a ouvir, mas que devia saber, informar-se realmente se isto é para continuar, se termina mesmo, se já há alguma ideia de continuar, renovar com o doutor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Paula André, faça favor. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Srs. Secretários, Sra. Presidente da Junta de Freguesia e membros do Executivo, Senhores e Senhores Deputados, público presente. Muito boa noite. Começo por cumprimentar todos os presentes e antecipadamente desejar boas festas e um feliz 2026 para todos vós e família. Começo por perguntar à Sra. Presidente uma questão que diz respeito às 3 últimas atas da Assembleia anterior, do mandato anterior. A ata 19 de 3 de abril de 2025 e a ata 20 de 3 de 6 de 2025, ambas aprovadas, que não estão no site. Recordo que são necessárias estar no site. Estiveram, deixaram de estar. A ata número 21 da reunião de 18 de setembro não foi enviada aos deputados nem aprovada. Portanto, temos uma ata ainda em atraso do último executivo. Portanto, penso que a senhora secretária do anterior mesa não a fez chegar. Portanto, penso que iniciamos este mandato, mas ainda temos assuntos. O que me preocupa é que dos deputados anteriores, penso que estão aqui alguns ainda, não sei depois legalmente como é que se consegue aprovar uma ata de um mandato anterior, mas certamente vocês saberão melhor do que eu, têm mais experiência. É só uma anotação. Questão ainda ao segundo ponto, e vou ser muito rápida, prende-se com a Orquestra Juvenil da Marinha Grande. Quero dar os parabéns pelo espetáculo do 28º aniversário, que segundo ouvi dizer foi majestoso, como previa. Eu fiz parte da preparação do mesmo nos últimos tempos que estive no Executivo,
Mas lamento aqui, nós como deputados, eu pelo menos não recebi qualquer convite e gostava de ter visto o espetáculo. Acho que é um trabalho que nos orgulha a todos e também lamento a Câmara Municipal não ter estado presente, mas pronto, isso é uma questão que não faz parte aqui da Junta de Freguesia. Por último, queria só questionar à Sra. Presidente que ponto se encontra a limpeza dos WCs que são da responsabilidade da Câmara, os WCs do cemitério, do Parque da Cerca, da Rua Machado Santos, que nós tínhamos deixado de fazer a limpeza, porque, portanto, ficando os trabalhadores da freguesia responsáveis pela abertura. É só, boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Márcia Neto, faça favor. Olá, boa noite a todos. Primeiro que tudo, então, endereçar os cumprimentos da bancada do Chega a todos os representantes do Executivo, da mesa, aos deputados, ao público em geral e a quem nos está a ouvir lá em casa nas redes sociais. Trazemos aqui dois temas. Um dos temas já foi abordado ali pelo Sr. Deputado, não sei se o seu nome, desculpe, em relação, de facto... Carlos Rosa. Meu Carlos, em relação ao facto de não vir a ser renovado o contrato médico que faz os turnos do SAP. Neste momento nós temos o SAP a funcionar 80 horas por semana. Estas horas são feitas por esse médico, que faz 36 horas semanais, e por outros médicos do Centro de Saúde. E mais 2 médicos também contratados. O que acontece neste momento é que o contrato não vai ser renovado. Aliás, ele já recebeu mesmo a rescisão do contrato e não sabemos como é que vai ficar a funcionar o SAP a partir do dia 1 de janeiro. O que nós temos então, que sabemos, é que o SAC, que agora temos uma grande confusão, SAP-SAC, porque o SAP já não é SAP, não é? O SAP seria um serviço de atendimento permanente, só que não é permanente, é um SAC-SAP. Funciona como SAC das 9 às 13, sábados e domingos e feriados. Depois ele estava a funcionar neste momento como SAP das 14 horas às 8 horas do dia seguinte, durante o fim de semana, e durante a semana só há das 20 às 8 da manhã durante 3 noites. São essas as noites que este médico faz. Portanto, se este médico não vai ser renovado o contrato, não sabemos quem é que vai fazer essas noites. Além do mais, temos também um colega, o enfermeiro Carlos Militão, que foi reformou-se agora no dia 1 de dezembro, e também não sabemos se vai ser substituído. Tudo leva a crer que não vai ser substituído e que vai haver uma redução drástica do horário de funcionamento do SAP. Passa de 80 horas para 28 horas semanais. Pronto. É só também para dizer que nós neste momento temos uma média de 1000 utentes atendidos no SAP, neste horário de SAP-SAC, por mês. Portanto, e temos uma média de, durante a noite, por exemplo, durante a semana, neste momento provavelmente terão lá 20, 30, 40 utentes a inscreverem-se para serem vistos durante a noite. Portanto, se durante a noite há um número reduzido de inscrições, é porque os doentes, normalmente temos 6, 7 inscrições que são da Saúde 24. Isso são garantidamente, temos de hora a hora uma inscrição da Saúde 24. Depois temos aqueles que aparecem às 2, 3 da manhã, às 5, às 6, pronto, não sabemos nunca bem quantos são. A questão é que os 20 ou 30 ou 40 que se inscrevem logo às 20 horas, portanto, se o médico vir 4 utentes por hora, portanto, 4 vezes 4, 16, temos 16 utentes vistos até à meia-noite. Ora bem, os outros 10 ou 15 têm que ser vistos depois da meia-noite, só que estão inscritos antes da meia-noite. Pronto. Isto para dizer que há um bocado de confusão com o número de inscrições antes e depois da meia-noite. Só que eles são inscritos antes e são vistos depois da meia-noite. Pronto, e então a nossa questão seria mesmo para perguntar à Sra. Presidente da Junta, como ela é a representante no Conselho Municipal da Saúde, se teve conhecimento desta alteração. Como representante, acho que faria todo sentido que este tipo de situações fosse dado conhecimento à pessoa que representa a saúde. A Sra. Presidente irá usar a palavra a seguir à sua intervenção, está bem? Está certo. E tinha outro tema, não sei se posso falar já, se... Sim, tem mais um minutinho. 1 minuto, pronto, então 1 minuto é pouquinho. Olha, eu nem consigo ler daqui, vou falar de cabeça, pronto. Nós enviámos,
em questão em relação ao bem-estar animal. Pronto, é um assunto também que preocupa muito a bancada do Chega e nós reparamos, quem anda assim um bocado pela cidade a pé, como eu ando, que em vários pontos da cidade existem a população, pronto, os marinhenses, como são pessoas de bom coração, existem locais onde fazem pequenas barracas com tábuas, com papelões, onde se abrigam os gatos, não é? Para os gatos dormirem, para terem um pouco de conforto, alimentam esses animais. E nós enviámos por e-mail para a Junta uma proposta de constituirmos a figura do gato comunitário. Ou seja, nesses locais onde já existem esses abrigos, então ser a Junta a construir, porque hoje em dia já começam a aparecer casinhas para os gatos em todos os concelhos do país, existem empresas a fazerem isso, serem construídas essas casas de uma forma estanque, que não sejam depois retiradas, e as pessoas que normalmente alimentam esses animais continuarem a alimentá-los, só terem um local digno que também dignifica a cidade, porque logo na entrada, quando vimos ali da parte da PSP, há ali um aglomerado de tábuas, certeza que é para abrigar, quer dizer, acho que não há necessidade, não somos assim tão pobres e tão miseráveis que não possamos ter umas casas para os animais terem poderem se abrigar, e eu gostaria que isto acontecesse este inverno. Sim, senhor. Eu sei que o PS tinha um projeto do género. Já agora eu posso, assim, eu não pertencia à Assembleia, mas estive presente nessa Assembleia, foi efetivamente uma proposta apresentada pelo PS e foi aprovada na Assembleia. Foi portanto, aprovada também. Eu estou em crer que durante este mandato é algo que irá ser executado. Eu espero bem que sim, então. Muito obrigado. Tá, obrigado, então, boa noite. Sr. Deputado, o Sr. Jorge, faz favor. Penso que são seus. Os óculos. Os óculos. Pois, Sr. Presidente da Assembleia da Freguesia, Srs. Secretários, Sra. Presidente da Junta e demais membros do Executivo, Senhoras e Senhores Deputados, público presente, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me, antes de mais, saudar todos os presentes, desejando a cada um de vós um mandato profícuo, pautado pela objetividade e pelo diálogo democrático e, acima de tudo, pela defesa dos interesses da nossa freguesia. Dirijo em particular uma palavra ao Executivo da Junta de Freguesia, a quem desejo sinceramente um bom trabalho neste novo mandato. Estou convicto que este Executivo encontrou no início das suas funções uma estrutura profundamente remodelada, diferente, claramente melhor daquela que existia há 4 anos. Essa evolução é fruto da reestruturação levada a cabo pelo Executivo do Mais MPM, nomeadamente ao nível da digitalização processual e da contratação pública. Importa recordar que foi o Mais MPM que promoveu a formação específica de uma técnica nesta área, permitindo corrigir situações que informavam de ilegalidade e garantindo maior rigor, transparência e segurança nos procedimentos administrativos. Gostaria também de sublinhar a expectativa do Mais MPM de que este Executivo continue a apoiar e a acarinhar a Orquestra Juvenil da Maria Grande. Trata-se, como todos sabemos, de um projeto que, sob a gestão do Mais MPM, foi profundamente reestruturado, diria mesmo que foi salvo, naturalmente com o esforço coletivo de professores, alunos e respectivas famílias. Os resultados alcançados foram inéditos, com vários alunos em pouco tempo a aprenderem a ler pautas musicais, algo que, segundo apuramos, era muito raro no passado. O Mais MPM estará especialmente atento ao futuro da Orquestra Juvenil, nomeadamente a qualquer tentativa de desvirtuar o seu formato, bem como eventuais alterações orgânicas que possam pôr em causa o sucesso e a identidade deste projeto que tanto orgulha a nossa freguesia e o nosso concelho. Por último, importa afirmar de forma clara que o Executivo pode esperar de um Mais MPM, como é óbvio, escrutínio e exigência, mas também pode esperar lealdade institucional. A mesma lealdade que demonstramos durante a campanha eleitoral, período em que nunca nos aproveitámos dos resultados preocupantes que emanaram da auditoria que foi efetuada ao último mandato da CDU e aos 2 primeiros anos da auditoria, do mandato do Mais MPM. Quão fácil teria sido extrair dividendos de uma situação tão polémica? Não o fizemos não por ingenuidade política, mas porque há princípios dos quais não abdicamos.
O que sempre o orientou e continuará a nortear a ação do Mais MPM foi, é e será a defesa intransigente dos fregueses da Milha Grande. Muito obrigado e aproveito para desejar desde já a todos votos de boas festas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, foram colocadas algumas questões diretamente à Junta de Freguesia, se fizer favor. Para a primeira intervenção do deputado Carlos Rosa, e que depois também a deputada Márcia também falou, eu sabia através da Câmara Municipal do que é que estava a acontecer. Quero dizer-vos que fui eleita na Assembleia Municipal Presidente de Junta representante na Saúde, mas ainda não tive o privilégio de ser chamada para nada, porque se calhar ainda não aconteceu essas primeiras reuniões ou contactos. Portanto, não fui chamada para nada e o serviço da Junta é bastante, e quem já lá passou sabe, e portanto nós só vamos às reuniões quando somos convocados. Não é que não me interesse, interessa naturalmente que me interesse muito, pela minha terra, pelo povo da minha terra e pela, tristemente, a falta de condições que nos estão a criar, e que isso advém de já quererem destruir o Serviço Nacional de Saúde, e portanto é um caminho que nós, e eu pessoalmente não gosto, e que temos que defender com unhas e dentes. Concordo com a vossa preocupação, e no futuro, assim que reunirmos a primeira vez, tudo farei para que possa ser útil à Marinha Grande quando reunirmos a primeira vez. Entretanto, se o Presidente da Câmara está a ouvir, terá de ser que entretanto consigamos falar sobre esse assunto e fazer alguma coisa. Deputada Paula André referiu que as 3 atas não estão no site e que estiveram? Sim. A última eu tenho uma explicação que pode não ter desculpa, mas agora, as 2 saíram do site, eu não sabia. Mas nós não fomos lá tirá-las. Não fomos. Tínhamos mais que fazer do que ir lá tirá-las, portanto não fomos. Vamos ver o que é que aconteceu. Vamos ver o que é que aconteceu, agradecemos. Pronto. A última ata, a nossa secretária ainda não a entregou, penso que a tem pronta. Há uma lacuna, de facto. Nós hoje, tal como a Paula disse, já tínhamos pensado como é que seria aprovada, dado que estamos aqui 2 ou 3 pessoas que pertencíamos ao mandato anterior, mas certamente nós, para a semana, dia 23, vamos fazer uma Assembleia Extraordinária, como já os senhores deputados já devem saber, e o Sr. Presidente não sei se informou, com certeza que informou. Poderá ser que nesse dia consigamos trazer a ata. As nossas desculpas pelo sucedido, mas pronto, é o que eu posso responder, e não vou inventar desculpas porque não as tenho para inventar. A orquestra, como é que nós não podíamos gostar da orquestra? Nós gostamos da orquestra há muitos anos, e eu que faço parte da Assembleia de Freguesia desde 1993, quando a orquestra começou a ser falada e posteriormente constituída, e a grande orquestra que já tínhamos e que temos, embora diferente, porque não, mas sabemos e temos consciência que uma orquestra não se faria como estava em 2 anos. Sabemos isso perfeitamente e continuamos a acarinhar a orquestra, e a acarinhar muito. Estejam cientes, senhores deputados do MPM, que isso irá acontecer connosco. Não estejam preocupados. Mas é bom que façam estas referências, porque é aqui que as coisas devem ser faladas. Eu escrevi aqui uma coisa, penso que ainda era para o Sr. Virgílio, e penso... quem foi que falou nas casas de banho e limpeza? Foi a Paula também. Peço desculpa que eu não estava a ver. Estava a achar estranho estar aqui agora neste sítio. Pronto, quem anda a fazer agora a limpeza das casas de banho é uma menina que entrou como... A Ema, como é que aquilo se diz? Ema. Pronto, a Marta. E, portanto, se as casas de banho pertencem à Câmara Municipal, o Sr. Presidente está a ouvir,
teremos que no futuro fazer um contrato interadministrativo porque precisamos de dinheiro. Ali a deputada Márcia disse que se nós não teríamos dinheiro para aquela, nós queremos fazer, mas também precisamos de dinheiro, Sr. Presidente. Olha, veja lá onde se vai meter hoje. Pronto, relativamente ao bem-estar animal e essa situação que a deputada Marta fez, nós depois nos respondemos no orçamento, vamos responder nessa área. A nossa intenção é começarmos por dar apoio às associações dos animais, neste mandato anterior não sei se foi dado também, mas vamos dar mensalmente com alimentação e outras coisas, vamos tentar ver o que é que podemos fazer. Relativamente aos abrigozinhos, poderá não ser ainda, porque o orçamento, só depois da introdução do saldo de gerência em abril, é que podemos melhorar as rúbricas, porque o nosso dinheiro não é assim tanto para aquilo que nós desejamos fazer. Mas é a nossa vontade e poderei falar mais tarde, na altura do ponto, mas é a nossa vontade nossa vontade de CDU, é vossa, Chega, é com certeza de todos. O PS também apresentou esta proposta nas últimas assembleias e, portanto, será de vontade, nós vamos dar o nosso melhor para fazer algo por isso. Precisamos o dinheiro tem que ser dividido por tudo, aquilo que é necessário, funcionários, só os trabalhadores levam-nos mais de 50% do orçamento e, portanto, nós dependemos sempre da Câmara Municipal e da descentralização e até dos valores que hão de vir a ser corrigidos. Já falei com o Sr. Presidente da Câmara e ele está disponível para isso, porque os valores que recebemos, e falo neste caso para a limpeza urbana e para a manutenção das escolas, esse valor é um valor de há 8 anos, é um valor que está completamente ultrapassado, mas tem que ser a Câmara Municipal a negociar com a DGAL e connosco, e também a limpeza urbana que nos passa, pode não passar a Marinha toda, portanto são assuntos que têm que ser resolvidos para o próximo ano. Portanto, estes 2 mesinhos aqui foram apertadíssimos para esta entrada e para hoje termos as coisas prontas para a Assembleia de Freguesia, porque entramos com 2 semanas mais tarde que o habitual e também o mês de dezembro este ano tem os feriados ao meio da semana e, portanto, causou-nos... por isso acabámos por ter que fazer uma Assembleia a 23, dado que a Orquestra Juvenil só vai ser aprovada a 22 na Câmara Municipal. E nós reunimos a 22 logo no mesmo dia para aprovarmos, para depois de 23 aprovarmos aqui, ou não, mas penso que aprovamos, e para depois no dia 29 ir aprovar a Assembleia Municipal. Tudo isto é uma corrida que nestes 2 meses não foi possível fazer. Tenho esperança que, chegando a janeiro, podemos então agarrar nas coisas que são importantes para a Marinha Grande e isso dos animais também é. O Artur Jorge ouviu com atenção. Permita-me que lhe corrija uma frasezinha. O Executivo de 2017-2021 não cometeu ilegalidades, cometeu irregularidades. E neste momento está nas mãos da Junta de Freguesia para responder até 29 de dezembro a todos, ao Ministério, ao Tribunal de Contas. O advogado já cá vem agora nos dias para entregarmos tudo aquilo que eles pedem e são muitas coisas porque para ver quem é que cometeu ilegalidades ou irregularidades. Não vale a pena, o MPM pode, mas não vale a pena dizer que nós temos ilegalidades, não vale a pena, foram irregularidades processuais. Mas eu não quero falar mais neste assunto, não vale a pena estarmos a bater nele, tá bom? Pronto, falou também nos procedimentos, uma funcionária com contratação pública, muito bem, muito bem. Eu não sou pessoa de dizer que eu é que sou a melhor, foi bem feito. Houve coisas mal feitas no mandato que eu presidi de 2017-2021, como houve boas, exatamente no vosso, portanto, a mesma coisa. Muito obrigada. Não sei se quiserem mais uma questão, pois é só, estou a dispor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concluído que está o deputado Vasco, faz favor, faz favor. Vou tentar ser o mais breve possível. Boa noite a todos. Espero estar aqui no dia 23, mas já agora os que vejo ou não vejo desejo já um bom Natal e um bom ano. Pelo menos seja melhor do que o presente. Pelo menos acho que é sempre isso a aspiração que nós temos. Eu queria só... Estou a ficar sem som. Eu queria só dizer que, de facto, a freguesia da Marinha Grande já foi uma ecofreguesia no tempo da CDU e, de facto, penso que é um sentimento geral. Quando éramos uma ecofreguesia, nós estávamos libertos dos herbicidas e, de facto, também não sentíamos que havia tantas ervas a proliferar pelas ruas. Também não se construíram assim tantas ruas, nem tantos passeios quanto isso, que se justifique que, de facto, temos mais área onde as ervas possam crescer ou que isso seja só atribuído às alterações climáticas. No entanto, é assim, há 50 anos, se calhar, quando se fazia a agricultura na Marinha, se calhar não havia herbicidas e as pessoas cultivavam na mesma e se calhar comia-se os alimentos mais naturais. Neste momento, quanto mais herbicidas nós libertamos no solo, direto ou indiretamente, nós vamos ingerir, porque isto vai entrar na cadeia alimentar. E, portanto, eu não sou nenhum anfíbio, mas se eu fosse um anfíbio aqui, todo e qualquer anfíbio rejeitava qualquer herbicida, porque eles morrem com os herbicidas. Toda a gente sabe que, de facto, estas populações são vulneráveis e quanto mais nós investirmos o dinheiro público na aplicação destes produtos, estamos a dizimar estas populações. Isso, a biodiversidade reduz-se drasticamente e quando a biodiversidade se reduz, aparecem doenças mais resistentes e, de facto, nós é que acabamos por ficar mais penalizados. E, portanto, isto é um equilíbrio que nós temos que procurar, de facto, seguir o melhor caminho para todos. E, de facto, eu penso que se conseguirmos libertar a freguesia dos herbicidas e reforçar muito mais as equipas de assistentes operacionais da Junta, não é? Com equipamentos e até às vezes com a boa vontade das pessoas, que sabemos como é que é, se calhar é melhor para todos. Para nós e para os animais. Porque, de facto, até uma pessoa vai passear um animal doméstico e quando é aplicado o herbicida, aquilo também não deve dar saúde nenhuma ao animal, não é? Porque há sempre resíduos, há sempre partículas que nós não vimos, mas que de facto nos afetam. Mais cedo ou mais tarde vai haver uma consequência negativa. E, portanto, eu penso que o caminho deverá ser um bocado isso, mas eu só estou a dizer para a reflexão da Assembleia, para de facto no futuro amadurecermos a ideia e tentarmos ver de facto se é ou não este o melhor caminho para todos. Porque o que é mais fácil na natureza depois tem um custo muito elevado a seguir. E se nós pudermos deixar a geração seguinte mais saudável do que a nossa, eu penso que é um passo positivo para todos. E de facto, se respeitarmos aqui o ciclo os ciclos portanto, das estações do ano, das ervas e disso tudo, eu penso que nós até conseguimos chegar aqui a bom porto e de facto, pelo menos reduzirmos o número de ervas que crescem um pouco desordenadamente. Queria também dizer que, de facto, em relação ao cemitério do Pilado, de facto há a parte que está regulamentada e há a parte que não está regulamentada. Eu fui das pessoas que me debati sempre e tenho a certeza que mesmo a parte regulamentada, que o preço não está correto, e não é por causa do preço estar e foi aprovado nesta Assembleia que isso vai atrair mais pessoas para viverem no Pilado ou para ocuparem os espaços, estes novos espaços no cemitério do Pilado. A parte regulamentada penso que ainda não foi inaugurada, como o Sr. Presidente está, portanto não há nada que esteja vendido ainda. Na última Assembleia eu questionei e, portanto, a pressa que aqui se fez sentir na Assembleia foi só uma pressa para tentar aprovar um documento, que de facto foi só aprovado por uma força política, não foi amadurecido. E de facto o conteúdo do documento, se nós formos desmiuçar tudo, de facto o preço que temos até nem está correto. Mas foi assim que a Assembleia decidiu, é assim que nós temos. Espero que fiquem especialmente atentos e que não se passem coisas no cemitério do Pilado como se estão a passar nos cemitérios municipais da Marinha Grande, onde de facto há apenas uma caça ao dinheiro, os sentimentos e outros aspectos não são tidos em conta. Há pessoas que estão 30 e 40 anos a cuidar de uma sepultura e nunca vão conseguir adquirir aquela sepultura. De um momento ao outro ficam sem nada, depois há processo em tribunais e pelo menos peço aos seus deputados, não deixem que isto aconteça no cemitério do Pilado, porque estamos a diminuir a imagem da Junta de Freguesia da Marinha Grande. E nós, é o nosso dever, protegermos a imagem da Junta e salvaguardarmos sempre, mas sempre, o superior interesse desta freguesia.
E nunca se esqueçam que a nossa freguesia chama-se Marinha Grande. Tem especificidades próprias e, portanto, às vezes quando passam aqui alguns documentos eu fico com a sensação que as coisas vêm coladas de outra freguesia para a nossa e não têm atenção à realidade em que nós vivemos. Isso, de facto, acaba por prejudicar um pouco a freguesia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não havendo esse interesse, passaremos ao ponto seguinte. Entraremos no período da ordem do dia. Como é do vosso conhecimento, porque receberam a convocatória prévia, portanto iremos ter 4 pontos para discutir dentro deste período da ordem do dia. Iremos começar pela primeira apresentação, que tem a ver com a discussão e votação dos documentos provisionais para o ano de 2026. Dada a especificidade e também a complexidade do documento, apesar de nós termos conhecimento do mesmo, se sugeria à Sra. Presidente da Junta de Freguesia o favor de poder fazer uma breve apresentação. Muito obrigado. O Vasco é um bocadinho mais alto que eu. O orçamento foi feito com base no nosso programa e nas propostas que foram feitas pelas bancadas, portanto, pelo PS, e o PS também está connosco no Executivo, pelo Mais MPM e pelo Chega. Portanto, contemplámos um bocadinho de cada e nesta altura não foi tudo contemplado, porque já ainda há bocado fiz a referência que temos uma introdução de saldo que se calcula que possa ir aos 400 mil euros para depois reforçar as rúbricas da orquestra. Portanto, temos aqui coisas no plano da educação, do apoio social, do associativismo. Eu fiz aqui uma... Pronto, não sei se querem que eu vos fale no valor das rúbricas, com certeza que leram o orçamento. Eu não sei de facto o que é que os senhores leram, o que é que os senhores querem questionar sobre este assunto. Eu tenho muita dificuldade em... Ou leio o orçamento todo, que é um bocadinho complicado, ou os senhores colocam questões e eu depois respondo, não é? Porque nós, para já eu queria fazer referência que contámos com todas as propostas, só algumas propostas do Partido Chega que tinham a ver com a Câmara Municipal não foi possível colocá-las aqui. Eu tenho ali até uma folha que tem a ver com algumas que são com lombas, outras coisas assim que não é nosso de modo nenhum. E outras coisas que não são nossas. O que não é nosso não contemplamos, mas pronto, vamos passá-las à Câmara Municipal, naturalmente, para serem feitas, porque com certeza que sabem as competências que a Junta de Freguesia tem, e muitas delas são diretas nossas, mas também temos que fazer com a Câmara Municipal para podermos também ter verba para fazer as coisas, não é? E não fazemos caminhos, não fazemos lombas, não fazemos sinalização, não fazemos nada dessas coisas. Fazemos, e uma Junta de Freguesia em zona urbana ainda muito menos o fará do que as juntas que estão fora da zona urbana. Portanto, se os senhores deputados leram o orçamento com atenção, se quiserem colocar questões, eu estou à vontade com certeza para a questão, mas não vou ler o orçamento todo. Portanto, posso dar aqui uma resenha, vamos aqui olhar para o orçamento da Receita. Sr. Presidente, se me permitir, eu se calhar sugeria que se a senhora pudesse dar uma indicação muito resumida daquilo que entendeu por ser prioritário e de contemplar em cada uma das rúbricas, para melhor entendimento de todos nós, sem especificar em concreto. Está bem, então vamos lá. Mas há bocadinho teve o cuidado de explicar que, por exemplo, a questão dos gatis que irá ser um item que será tido em conta numa fase mais avançada, digamos que assim, do ano que irá entrar, provavelmente porque alocou verba que podia ser alocada a esse fim
a outra rúbrica, né? A outra especificidade. Outro Não, objeto. não foi, porque eu ainda há bocado de reparar que eu disse que só o pessoal tem mais de 50% do orçamento e alocámos verba onde ela era mesmo obrigatória, porque e às vezes e alguma não chega. Pronto, e portanto nós demos. Temos aqui até o bem-estar animal, proposta do programa do Chega, considerado da bancada do PS e do Chega. A atribuição da verba mensal às associações para a proteção do animal, freguesia, para a aquisição de bens alimentares. A criação de uma unidade local de proteção civil, que é uma proposta de muitos deputados há uns anos a esta parte, e legalmente temos mesmo que a constituir, já reunida com a proteção civil para o princípio do ano, a proteção civil vai chamar a Junta da Marinha Grande, não sei se chamará as outras, para fazermos, porque creio que a Moita já tem uma unidade de proteção civil. Vamos fazer isso com certeza. Na limpeza urbana necessitamos de reparação dos veículos, portanto tivemos que contemplar a verba para reparar alguns veículos para poderem começar a acompanhar uma terceira equipa. Deixe-me lá ir lendo, que eu terei uns apontamentos, mas... Portanto, no plano da educação, na área da educação, serão simplesmente kits, vamos fazer, como no nosso programa, kits de jogos tradicionais nos momentos de recreio das escolas do primeiro ciclo, os agrupamentos expoente e nascente, vamos ter que falar com eles para isto se constituir. Do nosso gabinete de apoio psicossocial, o projeto Envolver, que não sei se têm conhecimento da existência desse projeto, que está a funcionar na Amieira. Portanto, está muito bem, começou no mais MPM, no mandato, está muito bem, está a crescer e nós estamos a pensar a alargá-lo ao Pilado. Portanto, o GAP está nesse trabalho. No associativismo, levar a todas as coletividades as conversas e os assuntos da comunidade para a comunidade envolver o movimento associativo com o GAP. A arte e cultura e identidade, geração do Festival da Primavera, com cinema ao luar, teatro e música com grupos cénicos das bandas das músicas maranhenses. Nós pretendemos fazer isto, mas nem isto está tudo incluído nos orçamentos ainda, porque se for às rúbricas, os valores são os exigidos para pagarmos as coisas que temos obrigatoriamente que pagar neste momento, não é? Pronto. Eu, se falar aqui nas rúbricas, com certeza que posso clarificar. Vocês verificam as nossas receitas e as nossas receitas, portanto... proveniente dos impostos, das licenças dos canídeos, da DEGAL, que é um valor que ainda tem que vir a ser alterado, da orquestra, do recenseamento eleitoral, que é que eu estou aqui a ler mais. Isto é, se tiverem mesmo dúvida, eu peço ali à Margarida, que é a nossa contabilista, e ela vem explicar-vos isto tudo a pormenor. Nós sabemos o que é que programamos. Agora, podem não... Pronto, não sei mais que a Margarida pode explicar com certeza absoluta. Estão a ver aqui as despesas com pessoal. 832.986,56. Num orçamento de 1.300.000, vejam o que é que representa. Eu sei isto, eu sei o que estou a dizer, mas não sei concretamente como é que querem que eu explique, não é? Essa questão, creio que é muito objetiva para todos nós, não é? Como? Essa questão da despesa com o pessoal é objetiva para todos nós, os números falam por si, portanto nós conseguimos ver. Se calhar daríamos a palavra aos seus deputados. Eu posso explanar isto tudo, não é? Posso explanar, mas está a dizer-me já que é evidente, ok, está evidente. As outras também estão. Sim, claro. Pronto, eu pensei que tivesse uma explicação objetiva sobre a distribuição do dinheiro por cada uma das rubricas. Já me explicou a mim e a todos os seus deputados, penso que todos nós entendemos, que é em função daquilo que tem que gastar este dinheiro nestas rubricas forçosamente. Tenho que? Gastar o dinheiro nestes serviços forçosamente, para que a junta possa funcionar. Exatamente. Ok. É isso exatamente. E, portanto, na introdução de saldo poderemos melhorar para essas coisas todas que nós estamos a planear e porque também é da nossa vontade que aconteçam. Agora, neste momento, foi o orçamento possível fazer-se com as verbas que temos.
com as receitas, porque se viermos a fazer contratos interadministrativos, se vier a poder reforçar-se até nesse âmbito da limpeza urbana e das escolas, com certeza que melhoramos os serviços com outras verbas. Agora, estas são as que temos neste momento e que são muito insuficientes até para as empresas e os contratos que estamos a fazer. Portanto, já temos contratos feitos com o da limpeza urbana, só termina no meio do ano, mas os outros estão todos a terminar agora no final do ano, que já estão abertos das oficinas de manutenção, pronto, estamos com todos a fazer os contratos e mesmo para as escolas, para os serviços nas escolas, porque os serviços das escolas têm muitas coisas para fazer e estão bastante atrasados, e portanto nós estamos a fazer os procedimentos de concurso que a partir de janeiro as coisas já funcionarão, acredito eu e quero acreditar que já funcionarão de uma maneira diferente. Agora, eu preferia que nos colocassem questões especificamente num sítio e nós respondemos porque sabemos o que é que está. Agora, explanar o orçamento todo, se eu comecei por explanar os funcionários, o pessoal, e o senhor me disse que é claro e evidente, então será claro e evidente para todos, não vale a pena estar a explanar tudo. O que é que acham? Com certeza. Muito obrigado. Depois desta apresentação da Sra. Presidente da Junta, não sei se algum dos seus deputados quer interpelar o Executivo. Deputada Paula André, faça favor. Boa noite uma vez mais. É só umas dúvidas, porque já sei que em abril, já sabemos como é que a coisa funciona, mas com a introdução de sal-gerência nós sabemos perfeitamente que agora é trabalhar um bocadinho com o que temos. Mas é só uma questão ou outra que eu gostava de ver esclarecida. Reparem que há aqui um aumento de 11%, cerca de 83 mil euros, nos vencimentos. Supostamente já é a considerar o aumento do salário mínimo, que foi agora aumentado ontem ou anteontem para o ano, mas pronto, considerei são 83 mil euros, não consigo perceber as contas, não é? Depois, há aqui uma questão que me deixou uma dúvida, só porque é uma dúvida. Tem uma rubrica, eu não apontei o número, eu peço desculpa, não consigo agora dizer qual é o número, que diz pessoal em regime de tarefas e avanças. Isto é contabilidade, são os serviços de contabilidade 17.750 euros, só porque, não sei se são os serviços, penso que a Junta tem avanças com a contabilidade e com o advogado. Não sei se... Pois, mas estes serviços, como diz, tarefas, a minha dúvida era aqui nas tarefas, não sei se é o nome, como diz tarefas e avanças. Não, mas pronto, é só essas dúvidas. Atenção que são... Eu não sou da área, atenção, e peço desculpa destas perguntas estarem a fazer, nem tem a ver com os valores, é só porque são dúvidas, tal como diz parte do recrutamento, tem aqui uma rubrica, esta pôs o número, me lembrei, recrutamento pessoal para novos postos de trabalho, isto é o valor do serviço do recrutamento, é 10, 40, 400. Pronto, é só aqui esta dúvida. Depois, tenho aqui uma dúvida e fiquei aqui um bocadinho triste, mas espero que com a introdução de sal-gerência isto não se veja. Eu vejo aqui um decréscimo de 19 mil euros no apoio às associações, ao movimento associativo, comparativamente com o último orçamento, já com a introdução de sal-gerência. Espero que em abril isto seja reposto, porque é um diferencial muito grande, nós todos gostamos do movimento associativo e penso que os membros do Executivo também, e há uma diferença muito grande, 19 mil euros é uma diferença grande. Não só, Cristina, só tomei mesmo nota do número de um, mas posso consultar. Depois, a minha última questão, não é a última ainda, mas quase, edifícios, redução dos 335 mil euros tem a ver com a obra. A questão aqui que eu colocava era se vão abandonar a obra do edifício novo ou se isto vai ser reposto. E por fim, se me posso falar já do quadro de pessoal, pronto, temos aqui um preenchimento de uma assistente técnica por reforma, não é? Eu penso que é da Dona Isabel por reforma, e depois a entrada de 3 novos assistentes operacionais que até já se encontram em reserva de recrutamento. Está para breve? Esperamos que sim. E esperamos que os das reservas se mantenham, não é? Pronto, são só estas dúvidas. Está bom, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais algum senhor deputado ou senhora deputada queira usar a palavra. Não havendo mais nenhum deputado, Sra. Presidente, se quiser ter a amabilidade de responder à deputada Paula André, faça favor. Ok, irá responder a Sra. Tesoureira, a Sra. Renata, faz favor. Boa noite a todos, Sr. Presidente Executivo, deputados, público. Reitero também todos os que vieram aqui, desejo boas festas, tudo bom. É a primeira vez que estou nesta posição, portanto tenho um bocadinho de calma comigo. Relativamente aos vencimentos, há um acréscimo porque está tudo contemplado. Vencimentos, subsídios de férias, subsídios de Natal, tudo contemplado já no orçamento, por isso é que houve um acréscimo. Quanto às tarefas e avanças, são todos aqueles que nos passam os recibos verdes. Nós temos o advogado e vamos ter também um concurso para os jardins escolares. Vai ser estamos a receber, porque o concurso que nós tínhamos, que era com a APP-ACDM, os jardins escolares, nós pedimos os preços e foram muito elevados em relação ao anterior, assim o dobro. Pronto, e então vamos optar por outras situações, por isso é que tem esta situação das tarefas e avanças. Sim, nós estamos aqui precisamente para estas situações. Os novos postos de trabalho são já contemplados, que são como a Dona Paula André referiu, da reserva de recrutamento. Esses valores já são os da reserva de recrutamento, portanto, por isso é que está aqui explanado este valor. As associações vão ser, quando vier o saldo de gerência, claro que nós para pormos num sítio tínhamos que tirar no outro, e depois quando vier o saldo de gerência vamos contemplar, assim como também dependendo daquilo que for, noutras rúbricas, daquilo que for o trabalho da Junta, daquilo que nos for sendo pedido, vamos tentando sempre equilibrar as situações, porque o que nós queremos, todos, nós, Executivo, como a Assembleia, é que possamos chegar ao maior número de marinhenses e para que todos sejam felizes e contentes. Os edifícios, nós não estamos a fazer conta de abandonar nada, tem que ser uma coisa de cada vez, com calma. Neste momento o projeto está na Câmara, pelo aquilo que sabemos, ainda não, também sou sincero, ainda não me inteirei muito em relação a isso. Portanto, quando tiver mais informações noutra Assembleia, poderei falar sobre isso. O quadro pessoal é relativamente, já falei, sobre aquela situação sim, porque houve duas pessoas que reformaram, o Sr. Vitorino, o Sr. Carlos também. Sim, já tinha sido. O Sr. Vitorino também se reformou e então vamos então pôr mais pessoal para também fazermos as 3 equipas, para ver se a limpeza urbana também anda para a frente. Está bem? Se tiverem mais alguma dúvida, disponham. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se há mais algum senhor deputado que queira colocar alguma questão depois desta intervenção. Não havendo, vamos então colocar a votação e a aprovação ou não o documento referente ao orçamento, portanto, ferramenta de trabalho fundamental para se poder trabalhar na Junta de Freguesia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, portanto, está aprovado o orçamento para o ano 2026. Eu peço imensa desculpa, eu devia ter lido a minuta antes, eu estava só a ver se vocês estavam atentos, mas ninguém estava atento. Eu sei que a hora já é adiantada, estamos... ninguém... Sim, senhores. Então, permitam-me só que leia a minuta, se faz favor.
Presente minuta de deliberação da Junta de Freguesia da Marinha Grande, tomada em reunião de 9 de dezembro de 2025, pela qual, ao abrigo da competência que lhe confere o artigo 16º, número 1 da linha A da Lei 75 de 2013, aprovou os documentos provisionais, orçamento para o ano 2026, que importa na receita e na despesa em 1.311.846,34. O Plano Plurianual de Investimentos PPI no valor de 47.753,62, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para apreciação e votação, mas deliberou, para efeitos do disposto nos diplomas referidos, submeter à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia os documentos correspondentes. A Assembleia de Freguesia, após análise dos documentos que foram presentes e em cumprimento do preceituado no artigo 9º do número 1, a linha A da Lei de Referência, deliberou aprovar o documento em apreço. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. Agora sim, declaração de voto da Sra. Deputada Paula André. Obrigado. No âmbito do ponto em apreço, em primeiro lugar, importa deixar claro que consideramos este orçamento um orçamento de continuidade, relativamente à alteração do orçamento anterior, na medida em que não se verifiquem rupturas significativas na orientação política, nas prioridades definidas ou nas opções estruturantes que foram seguidas. Entendemos, aliás, que este seria possível o nosso orçamento, um orçamento de continuidade do trabalho por nós desenvolvido anteriormente, e que, se fosse um movimento mais MPM a elaborar, as diferenças seriam, na sua maioria, residuais. As grandes linhas de atuação, os compromissos essenciais com os fregueses e a afetação dos recursos nas áreas fundamentais manter-se-iam substancialmente idênticos. Isto demonstra que reconhece o nosso trabalho, ao nível da modernização administrativa, apoio aos cidadãos, descentralização das ações nos lugares, a questão a dar continuidade, apesar das naturais diferenças de perspectiva política. Existe um denominador comum quando o foco está no desenvolvimento da freguesia e na melhoria da qualidade de vida da população. O Mais MPM é constituído por deputados conscientes das suas responsabilidades. Reconhecemos que não somos um grupo com uma longa maturidade política e institucional, mas temos uma dimensão democrática clara e assumida, assente na proximidade às pessoas, na escuta ativa e na vontade genuína de contribuir de forma construtiva para as soluções que a freguesia necessita. Sempre afirmámos e hoje reafirmamos que colocaremos os superiores interesses dos fregueses da Marinha Grande acima de quaisquer interesses político-partidários. É com este princípio que analisamos os documentos, e é com este princípio que tomamos as nossas decisões, e é com este princípio que exercemos o nosso mandato. Por estas razões, votámos favoravelmente o orçamento para 2026. Fazemo-lo com sentido de dever, responsabilidade e lealdade institucional, entendendo que este documento permite à Junta dispor dos seus meios necessários para dar continuidade ao seu trabalho e responder às expectativas da população. Contudo, este voto favorável não significa a abdicação do nosso papel fiscalizador. Pelo contrário, com o mesmo sentido de dever e responsabilidade com que hoje aprovamos este orçamento, iremos acompanhar, escrutinar e avaliar atentamente a sua execução ao longo do ano. Estaremos atentos ao cumprimento dos objetivos definidos, à boa gestão dos recursos públicos e à concretização efetiva das medidas propostas. É assim, de forma responsável, construtiva e sempre ao lado dos fregueses, que Mais MPM continuará a exercer o seu mandato nesta Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. A declaração de voto irá depois ser junto também à ata, quando for elaborada, claro está. Com certeza, faz favor. Nosso é mais pequenino. Faz favor. Estamos habituados. Pronto, então a bancada do Chega votou favoravelmente o orçamento apresentado pelo atual Executivo, com o objetivo de manter a estabilidade e garantia dos serviços essenciais prestados à população da Marinha Grande e ao bom funcionamento da Junta de Freguesia. Reafirmamos a nossa postura construtiva e de colaboração na execução dos projetos que visem melhorar a qualidade de vida de todos os fregueses da Marinha Grande. Depois envio por e-mail, pode ser? Sim? Ok, ficamos a aguardar então. Agradeci que tomassem nota, sim.
que Chega vai enviar por e-mail. Muito obrigado. Ora, iremos passar então para o ponto seguinte que tem a ver com a apresentação e apreciação do mapa pessoal para 2026. Sr. Presidente, por favor. O mapa pessoal, conforme já falámos aqui hoje algumas vezes, embora ainda não estávamos dentro do ponto, mas já foi referido. Portanto, assistentes operacionais, portanto, vamos fazer tal... já falámos com as pessoas que estão na reserva de recrutamento, portanto, vamos pelo menos para 3 pessoas. Eu ainda há bocado referi à Paula que tivemos mais, depois que nós tomámos posse, tivemos já 2 reformas, a Isabel Ferreira e o Sr. Vitorino Jerónimo, e portanto vamos ter que de facto ir mesmo à reserva, e a nível da parte administrativa também teremos que ver o que é que iremos fazer, porque o trabalho é bastante e ficámos ali com um braço pronto. Mas ainda não estamos a prever agora, iremos ver no futuro também como é que o dinheiro vai chegar depois para essa situação. Pronto, com certeza que os senhores deputados leram o enquadramento todo feito a esta situação. E pronto, é isto para o futuro, para o próximo. Já trazemos a aprovação porque já estamos a tratar das coisas. É só isto ficar aprovado e o ano iniciar, que as pessoas já foram contatadas e estão disponíveis para. Então, 3 pessoas disponíveis, são 3, não é, Renata? Portanto, a Renata está connosco a tempo inteiro e, portanto, tem feito muito esse trabalho, e ainda bem que ela, pela primeira vez, como ela diz, ela tem feito bem o trabalho dela, pronto. Porque nós na Junta, o Presidente deve descentralizar as coisas, e foi isso que eu fiz. Nós não somos como a Câmara, que temos vereadores nos diversos pelouros, mas descentralizamos a situação, quer para a Cristiana como secretária, que tem a orquestra, que tem o GAP, e a Renata tem toda a restante parte financeira e outros serviços, como tem o património, que agora temos que ir tratar disso também, porque em abril virá o património. Relativamente ao mapa pessoal, neste momento não me apraz dizer mais nada, creio que os seus deputados leram o documento. E, portanto, se tiverem alguma dúvida, eu estou ao dispor para colocar. Eu ou a Renata estamos ao dispor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se algum dos senhores deputados quer questionar o Executivo sobre esta matéria. Não havendo questões a colocar, vou passar a ler a minuta antes de procedermos à votação. Presente minuta da deliberação da Junta de Freguesia da Marinha Grande, tomada em reunião do Executivo de 9 de dezembro de 2025, pela qual, ao abrigo da competência da Lei 35/2014, lhe confere. Aprovou o mapa de pessoal para o ano de 2026. Mais deliberou, para efeitos do disposto no diploma referido, submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia os documentos correspondentes para a aprovação. A Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, após análise aos documentos presentes e em cumprimento do preceituado na lei vigente, deliberou. Vamos votar, se irem em favor, está bom? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parece o Benfica, limpinho, limpinho. Iremos então passar ao ponto seguinte, ponto 3.3, que diz respeito à autorização genérica da Assembleia de Freguesia da Marinha Grande para a dispensa de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais. Sr. Presidente, se quiser explicar, faça favor.
Também este é um documento obrigatório, como todos sabem, ou a maioria saberá, e os que entraram agora passaram a saber, não é? Este documento inclui todas as despesas que são obrigatórias anualmente e, portanto, é um documento mesmo obrigatório, não vale a pena estar a explanar as despesas, é energia, é água, é a empresa do ecoambiente, é o aluguer deste espaço que é obrigatório. Portanto, a lei diz-nos que temos que fazer este documento. Se alguém tiver alguma dúvida relativamente a alguma coisa, é só colocar a questão sobre isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se algum dos senhores deputados pretende colocar alguma questão relativamente a este assunto. Não havendo questões a colocar, passarei a ler a minuta antes de procedermos à votação. Presente a deliberação do Executivo da Junta de Freguesia da Marinha Grande, tomada em reunião do Executivo de 9 de dezembro de 2025, pela qual, ao abrigo da competência que lhe confere a Lei nº 75/2013, de 12 de setembro de 2013, aprovou, sob proposta da Sra. Presidente da Junta, a autorização genérica para a dispensa de autorização prévia da Assembleia de Freguesia para os compromissos previstos para o ano de 2026. Mais deliberou, para cumprimento do disposto no artigo 6º, do número 1 da linha C da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, articulado com o artigo 22º, número 1 do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia os documentos correspondentes para aprovação. Vamos proceder então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. As minutas têm que ser aprovadas. Pronto, eu peço. Não, eu agradeço. Eu agradeço imenso. Pronto, como eu vos disse no início, portanto, é a primeira vez, isto tem tudo para correr bem. Não, então, é assim, as três, vou colocar então as minutas que já estão assinadas, mas pronto, peço desculpa, está bem? Colocar a aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Muito obrigado e peço desculpa, sim. Vamos passar então ao ponto seguinte, que é o último ponto desta ordem do dia, que tem a ver com a eleição da Comissão para a Atualização do Regimento da Assembleia de Freguesia. Aqui nem sei se o termo eleição será o mais correto, penso que não, pronto, mas penso que aqui o objetivo seria, isto foi uma proposta minha para esta sessão desta Assembleia. Como sabem, nós regemos por uma regra própria, tem o nosso regimento, e estamos a iniciar um novo mandato que irá ser de 4 anos, se nada correr mal, esperamos bem que não. Portanto, não quer dizer que o documento tenha que ser alterado, mas acho que seria de todo correto nós reunirmos 2 elementos cada uma das bancadas para que se pudesse formar uma equipa e em conjunto analisarem e alterar o que se entendesse por bem alterar. Não sei se os seus deputados têm algo a propor de contrário, se concordam com a citação. Uma pessoa, 2 pessoas de cada um dos grupos, se calhar uma pessoa de cada grupo seria mais... aqui a eleição seria, nesta Assembleia, designarmos já o nome de cada um dos grupos. Exatamente, é a designação. Pedia-vos esse favor, então, se pudéssemos desde já ficar designado o elemento, para que no futuro pudessem reunir entre os 3, neste caso, que são 3 grupos, 1, 2, 3, 4 grupos, peço desculpa. Juntamente com a mesa, claro está.
Então, da parte da CDU, faz favor. Boa noite a todos. Neste ponto da ordem de trabalhos, a bancada da CDU tem a propor da sua bancada o deputado Vasco para compor esta comissão. Do mais MPM? Não. Sim, ok. Está bem. Ok. Mais MPM irá comunicar à posterior. Se calhar é tarde, porque a próxima Assembleia... Não, é dia 23. Pode ser. Tá. É dia 23, Não, este ano já não. Este ano é para comermos bolo rei, bolo rainha... Não, está ali escondido. Está ali escondido. Mas foi feito por mim. Do grupo do PS, qual seria o elemento a designar? É a Susana, então. Susana Cândido. Do grupo do Chega, é Márcia. Pronto, vamos aguardar então pela nomeação do elemento do mais MPM na próxima Assembleia e depois, posteriormente, iremos agendar uma reunião para nos juntarmos então, para analisarmos o regimento. Não quer dizer que tenha que ser alterado. O nosso regimento até parece que está muito bem elaborado. Provavelmente um bocadinho extenso, parece-me a mim. Há ali umas coisas que, na minha opinião, acho que podem ser retiradas, que não perdemos nada e o contexto mantém-se no mesmo. Mas não quer dizer que esteja mal, pelo contrário. Eu até tive cuidado de consultar outros e o nosso parece-me que está muito bom. Há ali coisinhas que podem ser melhoradas sempre, como tudo, né? Ou não. Por isso é que convém termos representação de cada um dos grupos parlamentares. Não sei se algum dos seus deputados quer usar a palavra antes de encerrarmos. A ata número 1 foi, assim, não foi colocada à aprovação porque a ata número 1 foi lida no momento Não, porque foi assinada e tudo, logo no momento aqui, na altura estávamos todos presentes, daí não ter sido colocada à aprovação. Como podem comprovar, ela está assinada já, está toda... Dou com tudo menos que as assinaturas. É como a ata da tomada de posse também, em que ela já foi assinada, foi lida aqui na altura, por daí não ter sido enviada para ser posta à apreciação e à votação, está bom? Sr. Vasco, faz favor. Eu queria dizer que eu não fiz parte da última comissão que fez a revisão do regimento, mas fiz parte da anterior. E de facto é assim, o regimento ele não sofreu grandes alterações em relação ao outro anterior, mas de facto temos aqui algumas coisas que nós temos que ajustar. Às vezes há aqui temas que de facto são específicos e os tempos ficam escassos para quem é mais específico de áreas e precisa de facto explanar os assuntos para a Assembleia poder decidir o mais real possível, porque no fundo é isto. Quanto mais irrealistas forem as decisões, mais dificuldade há na junta, na mesa e de facto mais descontentamento vai existir nas pessoas. O nosso regimento tinha uma particularidade que era, neste caso, vai ter que ser alterado forçosamente porque nós só vamos ter 3 forças políticas. E de facto ele previnha, ou mesmo com 4, mas ele previa para, por exemplo, forças políticas que tinham a representação só de um deputado, por exemplo, nós não tínhamos a proporcionalidade de tempo que era dado, ou seja, havia uma benesse em relação a quem tinha menos para poderem de facto explanar e abordar os vários assuntos, compreendem? E neste momento é uma situação que nós vamos ter aqui que equilibrar
em função da Constituição e da composição dos próprios elementos da Assembleia. Mas tem que ser a Comissão. É só para alertar, para ficarem já em traços gerais com esta ideia. Obrigado. Muito obrigado, deputado Vasco. É mesmo por causa de situações destas que nós vamos ter que reunir todos e apreciarmos em conjunto e depois colocarmos aqui à aprovação aquilo que entendermos que seria o mais correto, exatamente, e o melhor para a Assembleia. Antes de encerrar então esta sessão desta Assembleia, uma vez que temos aqui o Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente, se nos desse o prazer de dar umas palavrinhas, agradecia, aproveitando aqui a sua presença. Faz favor. Apenas para agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia a saudação inicial que me fez e dizer-vos que é a minha intenção, sempre que possa, vir às Assembleias das 3 freguesias, porque é ouvindo as preocupações, as críticas dos senhores deputados das freguesias é que nós conseguimos levar a bom porto os objetivos que nos propusemos, isto é, o desenvolvimento e suprimir as carências o mais possível da população. Foi colocada aqui uma questão, se já agora posso responder, o Sr. Carlos Rosa pôs a questão do centro de saúde, do funcionamento do SAP ou do SAC. Efetivamente, nós temos vindo a reunir com o LS desde o início do mandato, não só, e é muito importante, pelas obras necessárias da recuperação do centro de saúde daqui da Marinha Grande, também com a construção nova do centro de saúde da Vieira. Os nossos serviços já estão a trabalhar em estreita colaboração com os técnicos da ULS e também ouvindo os próprios trabalhadores, médicos, enfermeiros e pessoal do centro de saúde daqui da Marinha Grande para fazer um projeto que satisfaça as necessidades de quem trabalha e, sobretudo, dos utentes. Também o funcionamento dos serviços. Já reunimos a semana passada com o responsável da ULS aqui na Câmara Municipal, que nos deu o panorama do funcionamento da saúde no Concelho da Marinha Grande e, efetivamente, também foi abordado a questão do funcionamento do SAC ou do SAP. Hoje, aquele comunicado que a Câmara também divulgou, foi um comunicado divulgado a pedido da própria ULS para aviso da população. De imediato também tínhamos algumas dúvidas, de imediato pedimos ao Conselho de Administração da ULS, podíamos reunir e hoje mesmo reunimos na Câmara com o responsável desse Conselho de Administração. E foram esclarecidas algumas questões que nós vamos depois, já marcámos uma reunião com a Comissão de Utentes do SAP 24 horas para o dia 23, em que vem essa responsável da ULS e vamos esclarecer e vamos acordar qual vai ser o funcionamento do serviço do antigo SAP, do SAC. Portanto, não é para estarmos alarmados, porque há contratos que acabam, mas os contratos acabam uns e há outros. Há mais médicos, há mais enfermeiros, há mais gente que queira e que se pode funcionar. Portanto, por haver uma não renovação de um contrato, não quer dizer que o serviço vá acabar. E, portanto, a Câmara e a unidade e a ULS estão empenhados em que não haja problemas no funcionamento dos serviços. Embora, com as estatísticas que há, se possa resolver mais para funcionarem até melhor no sentido de responder às necessidades da população. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer-lhe pela intervenção, foi uma dúvida que foi lançada aqui, pelo menos ficámos a saber que se estão a trabalhar nesta matéria, né? Que é uma matéria importante para todos nós e fundamental para o bem-estar da população marinhense. Faz favor, Sr. Presidente, faz favor.
apenas para vos convidar, agora que a Assembleia terminou, a comerem ali, a beberem um cafezinho, um bolinho que está ali tapado com aquele papelinho. Pronto, fazemos um convíviozinho aqui. Eu peço desculpa, mas ainda não terminámos. Ainda quê? Ainda não terminámos, Sra. Presidente. Ai, desculpe, mas eu estava... Não, peço imensa desculpa. Fica a informação. Eu também tenho fome, é verdade. Isso é... Também eu, não jantei. Eu também tenho fome. Olha, peço desculpa, mas fica a informação. Não tem importância. Agradeço. Muito obrigado. Pronto, eu tinha deixado para o fim para vos falar na próxima Assembleia, que será uma Assembleia Extraordinária, que será no dia 23. Apesar de vocês terem tomado conhecimento logo ao início, porque estava ali a doutora Célia, órfã, Graça órfã, peço desculpa, para vos dar, portanto, conhecimento desse facto. É uma Assembleia Extraordinária, tem a ver única e exclusivamente com um ponto, que é a orquestra. Provavelmente vamos juntar também a questão do plano de atividades. O relatório de atividades, peço desculpa. Trimestral, ok. Agora sim, vamos concluir. Agradeço a vossa participação, agradeço a forma como isto decorreu de uma forma excelente para a primeira vez. Peço desculpa por alguma gafe minha, peço desculpa também por este tom de brincadeira, eu sou assim mesmo. Desejo-vos a todos continuação de boas festas e espero ver-vos então aqui dia 23 para a próxima Assembleia. Muito obrigado, boa noite e bom regresso a casa. Sim? E não se esqueçam, comam uma fatia de bolo.